Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui, gente, última mesa do último dia do Festival Literário de Araxá, fechando com chave de ouro, prata, bronze e tudo mais aqui com Preto Zezé e MV Bill. Duas pessoas, dois monstros da cena brasileira, vou falar assim mesmo, porque é assim que eu vejo, né, gente? Assim que eu vejo vocês, né? São dois nomes que dispensam apresentação. Até porque, se for dar um Google, vai demorar, viu? Vai demorar, porque a biografia dos dois é longa, né? É longa e é surpreendente. E como a gente está num festival literário, eu queria fazer uma primeira pergunta para os dois, que envolve literatura, que envolve escrita, na verdade, né? Envolve processo de escrita, porque a gente está diante de dois escritores, né? MV Bill, que é rapper, escritor, ativista, cineasta, ator, produtor, e eu parei de enumerar porque eu perdi a conta, né? A gente começa e a gente perde a conta, e porque é isso também que a gente faz, né? A gente entra em muitas frentes de batalha, né? E quanto mais frente, parece que mais vai abrindo, né? Axé por isso. E, e o Bill que acaba de lançar mais um livro, né? É importante isso, a pessoa associa muito a cena rap e tal, e ele está lançando aí mais um livro, né? A Vida Me Ensinou a Caminhar. A gente está numa mesa falando sobre trajetórias, né? Lembrando que ele tem, junto com o Celso Ataíde, né? O Falcão, né? Meninos do Tráfico, o Falcão Mulheres e o Tráfico, e o Cabeça de Porco, né? Livros de 2005, 2007, e agora, depois de um tempo, né? 2022, ele traz agora, né? Para a cena literária mais um livro. E Preto Zezé, que também é escritor, né? E que tem um livro, Selva de Pedra, A Fortaleza Noiada, né? Preto Zezé, que é esse representante desse nosso Nordeste profundo, né? Falando a partir de Fortaleza para o mundo, né, Preto Zezé? Acho que eu vejo você bem assim, né? Ele dorme em Fortaleza e acorda em Nova York, sabe? Coisas assim desse tipo, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Já me falaram para ser rigorosa com o tempo, então me ajudem, viu? Quero fazer uma pergunta para vocês dois sobre o processo de escrita. Porque o Bill, eu vi que ele começou a escrever samba enredo. Antes disso tudo, eu queria esse processo de escrita, esse processo do MV Bill, que começa lá em Alex Pereira Barbosa. Que processo é esse? Sabe? E para o Preto Zezé também, esse processo de escrita de livro, né? Como que para vocês funciona isso? Posso começar? Pode, por favor. Beleza. Primeiro dizer que é um prazer enorme, mesmo que à distância, né? Eu já tive a oportunidade de participar da Filial Araxá pessoalmente, né? E fui muito bem recebido. Tivemos uma discussão muito boa. Na época era o livro Falcão, Meninos do Tráfico, né? Que era o meu último lançamento. Já tinha passado anos depois do lançamento e ainda assim estava rendendo uma discussão tão importante como essa. Então, é um prazer poder estar de volta e poder continuar falando de literatura, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou mais conhecido pelo meu lado de MC, de rapper, né? De escritor de letras de rap. Mas eu tenho essa veia de escritor que eu gosto muito também. E, pelo menos para mim, escrever livro é completamente diferente de escrever as músicas. As músicas também dão trabalho, consomem bastante tempo, mas o livro, para mim, é uma coisa especial, que é um tempo muito maior. Eu já vinha ensaiando fazer esse livro, A Vida Me Ensinou a Caminhar, faz um tempo, mas antes da pandemia, ele era um livro completamente diferente desse. Era de contos também, mas era com uma outra visão. A pandemia me deixou mais recluso, né, mais introspectivo, com mais tempo para escrever, e a forma da escrita mudou. Eu comecei a mudar os contos que eu queria compartilhar com o leitor. Então, escolhi histórias que algumas eu não me dou nem tão bem assim no final, mas que foram histórias de que, de alguma forma, me fizeram aprender a viver melhor, a ser uma pessoa melhor, me ensinou a caminhar.
sobre ter começado com o samba no livro aqui no conto que chama O Dia que Eu Quase Morri. Eu conto justamente essa minha passagem pelo samba enredo, né? Que não foi necessariamente uma coisa da minha vontade, mas que fui forçado por conta de uma questão social. Apesar de gostar muito de samba, eu fui parar lá por conta de uma questão social que eu deixo claro no livro e depois, se tiver a oportunidade, eu conto mais. Show. E você, Preto Zezé, esse processo de escrita, quantas anda? Esse processo de escrita eu não posso nem negar que foi muito inspirado no que o Bill e o Celso fizeram quando eles transformaram em escrita uma produção audiovisual que vem aí das pesquisas sobre o documentário do Falcão Meninos e o Tráfico. Durante aquela pesquisa, 2 pessoas foram designadas para fazer outras 2 pesquisas, né, porque ali era uma pesquisa sobre a adolescência e a infância no mundo do tráfico de drogas, no universo, né, do tráfico a partir de um olhar de quem estava dentro, não só mais aquele do telespectador. E daí eu e o Manuel Soares ficamos encarregados de fazer 2 pesquisas ali sobre a merla e o crack, que eram 2 drogas que o documentário já tinha constatado na pesquisa que estavam fora dos seus locais mais tradicionais, né? No caso, o Centro-Oeste, que era a merla, e São Paulo, que era conhecida pela Cracolândia, e ele já estava tipo na Bahia, estava no norte do Brasil. E o documentário do Falcão já tinha feito isso. Durante a pesquisa, eu ia filmar esses lugares e ia fazendo anotações para depois me orientar na edição do vídeo, que seria um vídeo menor, mas para trazer os olhares das pessoas sobre aquele tema. Quando eu fui pegar as anotações para poder construir o roteiro, eu vi que tinham detalhes daqueles relatos do dia que não caberiam dentro do documentário, até porque nem foram filmadas, né? Então eu pensei, como é que eu vou transformar isso? Só que eu não queria vender isso. Então a gente conseguiu um apoio do Ministério da Saúde, na época, da OPAS, e publicamos 5.000 cópias desse que, digamos, é um olhar de dentro da lata, digamos assim, sobre o universo, né? Que todo mundo dizia que o cara morria, que se o cara fumasse ficava assim, ficava assado, e a gente começou a ouvir os vários olhares sobre o mesmo tema, sem querer dar o nosso, mas trazer à tona outras leituras sobre o mesmo tema. E aí veio A Selva de Pedra. Em 2019 veio o Preto Zezé da Escola para o Mundo, que aí já é um pouco da minha trajetória, que se cruza com muitas coisas aí, né? E isso aí tem muito também da colaboração do próprio Bill nos tempos de CUFA. Tem a minha transição, eu sou o primeiro presidente que assume depois do MV Bill na CUFA. Eu falo um pouco como é esse processo de transição, desta construção, eu falo de experiências da própria CUFA, que a gente teve conquistas nas lutas locais aqui no Ceará, até falar da minha transição para morar em São Paulo há quase 2 anos. E aí são experiências diferentes, uma mais voltada para a pesquisa e outra mais para esse relato individual, coletivo, que acaba sendo a minha vida até chegar em São Paulo. Agora eu estou produzindo mais 2 livros, vou dar um spoiler, que um é sobre a nossa trajetória da CUFA na pandemia e o outro é sobre o que eu chamo de constrangimento pedagógico, que eu vou lançar pela editora Feminismo Plurais, da minha amiga Djamila. Aproveitar, mandar um beijo para ela aqui. Adorei. Constrangimento pedagógico. Constrangimento pedagógico. Bom. Isso é muito bom. Olha, esse livro, Selva de Pedra, que foi o que eu fiquei mais noiada, adorei a Fortaleza noiada, eu fiquei mais noiada com ele. Você fala do circuito de crack, e eu vou fazer uma pergunta redundante. Redundante porque, enfim, né, parece que a gente já sabe a resposta, mas é sempre bom. Quem é que ganha com o circuito de crack? Porque eu já queria entrar num papo sobre pensar desigualdade e economia no país, né? Quem é que ganha com o circuito de crack? Quem é que ganha com essa manutenção, né? Eu acho que não só com o crack, mas com o circuito desse universo de uma economia, digamos, criminosa, que vive em torno desse grande discurso de combate às drogas, que, na verdade, esse combate mata mais do que as próprias drogas, né? Eu acho que quem ganha são uma elite que se vale de um discurso que a favela é um grande ambiente de violência, de um ambiente de tragédias, um ambiente de desgraça, e logo tem que ser tratado como um caso de polícia. E aí eles se desobrigam de tratar a partir das outras questões e passam a gerar atitudes a partir somente desse enredo. Eu sou de um tempo que programas policiais na minha cidade que diziam onde ia haver operações policiais. Então o cara estava lá no programa, então na favela tal, tá tendo não sei o que, não sei o que. No outro dia a polícia estava lá. Né? Então, eu acho que esse discurso da droga, inclusive, tem que ser repensado hoje, porque eu vejo muitas vezes um discurso
legalizador das drogas. Eu acho que é legal, mas como que eu digo para uma mãe que está com um filho plantado dentro de num pé de um morro de fuzil, como é que eu falo para uma mãe que está com um filho numa clínica ou com um filho ali, né, em dólar, trabalhando no universo do tráfico, como é que eu falo para aquela mãe que legalizar aquilo dali vai ser uma coisa boa? Ao mesmo tempo, como é que eu falo? E aí entra essa coisa de quem lucra. Como é que eu falo de uma legalização de um mercado que gera a economia que gera, mas também, paralelo a isso, gera uma série de tragédias? Como é que eu falo isso baseado no parâmetro de legalização do tabaco e da bebida, por exemplo, em que você gera lucro para as empresas, você gera imposto para o Estado, você gera dinheiro para a publicidade dos meios de comunicação e toda aquela tragédia de onde tinha aquela economia que girava ali dentro daquele território, que muitas vezes beneficia até quem não é do crime, por exemplo, uma tia que vende marmita num fluxo de droga ou do tráfico ou de frente a um baile punk, ela não é do crime, ao mesmo tempo ela se beneficia daquela economia que está ali. Mas como que eu faço essa economia, ou seja, os royalties da droga voltarem para a favela, para que a gente não fique como no carnaval, né, que a gente sempre lamenta as mortes por bebida, mas as empresas de bebida não se responsabilizam por nenhuma ação que previna esse tipo de acidente. Então, um pouco desse olhar aí mais multifacetado sobre o mesmo tema. Show, show. Quer comentar, Bill, sobre isso um pouco? Eu acho que o Zezé sintetizou muito bem, desdobrou muito bem sobre o assunto, assim. Concordo no gênero, número, grau, Fortaleza. Sim, sim, show. Eu vou puxar a sardinha aqui para minha brasa, né? Eu sou historiadora de formação, né? E a gente está, esse ano 2022, comemorando, celebrando e criticando e refletindo, né, 200 anos de independência do Brasil, né, nesse 2022. Aliás, 2022 a gente está no centenário da Semana de Arte Moderna, né, e se a gente for, não precisa nem colocar uma luneta para poder ver que não tinha negros na Semana de Arte Moderna, os negros estão, né, estão costurando essa modernidade por fora da semana, né, e a gente está aí vivendo esses 200 anos da suposta independência do Brasil. O que a gente tem para comemorar? Pensar em independência, pensar em pós-abolição, o que a gente tem para comemorar de fato? Vocês conseguem? Vocês são otimistas? Vocês conseguem responder isso à luz do otimismo? Eu sou otimista por convicção, né? De nascer. Tem que ser otimista, tem que acreditar em alguma coisa. Só que o meu otimismo não é aquele otimismo utópico, né? Eu tenho otimismo acreditando que as coisas certas sejam feitas. Hoje a gente está muito longe daquilo que seria o ideal, mas se a gente for comparar com o começo da luta, sabe, lá de trás, a gente já avançou bastante. Talvez não tenhamos muito que comemorar, mas talvez muito a refletir. Talvez dando uma coisa entre nós mesmos, né? Os próprios pretos, os próprios favelados, a população indígena, os excluídos, LGBT. Acho que quanto mais a gente refletir sobre a situação, mais a gente tiver uma luta que seja uniforme, que seja coletiva entre nós, acho que a gente consegue equilibrar um pouco isso. Mas, por enquanto, é mais reflexão do que comemoração. Sim, sim. E, Preto Zezé, você pensa sobre... Como estamos falando de independência, você como historiadora aí deve acompanhar que existe 2 projetos de Brasil em andamento, né? Se você for olhar o Brasil que deu certo, que era um Brasil das elites, que em 522 anos produziram um país que ele tem 388 anos de escravidão, que você tem aí uma matança de nações indígenas quase que inteira, você tem populações que foram despejadas depois de anos de trabalho escravo, e você tem um resultado de uma sociedade desigual. Esse é o projeto dessas elites que até então tem registro isso, se der um Google, Associação Brasileira de Eugenia, você vai ver que eles inclusive pensavam um país melhor e mais bonito, ou seja, um país branco, loiro, europeu. Eles inclusive ofereceram terra para os italianos, receberam ele com suas famílias, tem registros históricos dos italianos chegando de trem, né, como quem iam melhorar, ou seja, mais embranquecer o país. Esse projeto de Brasil deu certo na visão dessas elites que produziu essa desigualdade e as coisas trágicas que nós vimos aqui. Agora, o outro lado que eu comemoro, que é aí a construção de um novo projeto de país, que é a apresentação de um outro Brasil, que eu comemoro, é o MV Bill, é o Emicida, é uma Djamila Ribeiro, é um Silvio Almeida, ou seja, são produções do nosso tempo. As Ângela
Angélica Ferraz, a Conceição Evaristo, assim, são produções do nosso tempo que nós, assim, eu e Bill, que somos mais ou menos contemporâneos do mesmo período do início do hip-hop, que nós não tínhamos horizonte de referência nenhuma e a referência éramos nós mesmos. Então, assim, ter referências hoje as crianças convivem com a gente, os nossos sobrinhos, filhos, netos, as crianças mais novas, elas crescerão hoje tendo um MV Bill, tendo o Zezé, tendo o Emicida, tendo a Djamila, tendo o Seu Almeida, coisas que nós não tivemos até então, porque o rap trouxe isso e trouxe muito de fora. Hoje nós temos referências brasileiras. Então, acho que é um momento de averiguar o passado. Eu acho que é uma disputa sobre o passado, as comemorações da independência. Nós temos que disputar um pouco o passado. Sabe por quê? Se a gente deixar predominar uma história contada pelas elites que escreveram e que fizeram esse projeto de país que deu certo, com esse resultado de desigualdade e tudo, como eles queriam, que eu acho que deu errado para eles agora, na medida que a gente começa a fazer esse contraponto, a gente começa a disputar um passado e para construir um outro presente. Então, acho que esse momento é dessa disputa e eu estou muito feliz que a gente começa a pontuar muitas e muitas coisas. A agenda racial, por exemplo, eu acho que é uma delas que, assim, a contragosto de todas as lógicas que o Brasil já vive de violência racial, nós demos grandes passos do ponto de vista de levar as agendas para as empresas, desse debate não ficar só mais entre os pretos, dessa conversa ser uma conversa em todos os lugares, da beleza da estética, do prazer e da conquista serem vistos como ativos políticos que se juntam na ideia de representatividade, ao meu ver, que são de pessoas individualmente que impulsionam, inspiram agendas coletivas. Eu acho que esses dois movimentos. Perfeito, perfeito. Aliás, tão importante você falou, viu, Preto, Zezé, a disputa do passado, né? Porque, realmente, senão essa história ela continua sendo... o perigo da história única, aproveitando a passagem de Chimamanda pelo Brasil agora, né? A história continua sendo essa história única, né? Até porque, estruturalmente, né, a história ela é pensada, né, ideologicamente, né, para ser essa única história, né? Para ser a história dos vencedores, digamos assim, né? Muito bom. Vocês falaram, né? Movimento rap, a cena do hip hop, né? Como ferramenta de transformação social. E aí tem todo o enredo de vocês com a CUFA, né? Aí tem todo o enredo de vocês como ativistas. Eu acho que isso é martelo batido. Eu acho que não tem quem não saiba do ativismo de vocês através do movimento hip hop, do movimento rap. E aí eu fiquei pensando em território de favela, né? Território de favela, movimento hip hop e os desafios de outros protagonistas que estão em território de favela. Eu acho que tem um protagonista muito forte, que é o elemento neopentecostal, né? Nas favelas. E aí eu fiquei pensando, bom, até onde essa supremacia evangélica ela é um desafio para o movimento, o ativismo, para vocês, para o que vocês fazem para o trabalho de vocês, né? Como é que dialoga, incorpora, não incorpora, é paralelo, como é que é? A cena evangélica, né, o movimento neopentecostal e o trabalho que vocês fazem, né, realizam. Eu vou falar um pouco aqui da minha visão no Rio de Janeiro, né, que eu acho que é uma coisa bem específica. Talvez esteja acontecendo no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro eu tenho certeza que é uma situação muito peculiar. Primeiro, o fato de, aqui no Rio de Janeiro, antes de falar dessa parte da parte religiosa, falar do hip hop, né? Você falou da parte de militância e tal. Essa é uma militância que ela ficou restrita há um tempo, sabe? Se você olhar a cena atual, não são muitas pessoas que têm esse envolvimento físico e literário também, né? Porque às vezes pode fazer só na música e não fazer pessoalmente como eu e Zezé, a gente já fez bastante, Zezé faz ainda. Hoje a gente tem mais algumas coisas que se aproximam talvez através da música, mas fazendo mesmo em campo, talvez a gente tenha muita gente que ainda seja do hip hop, mas que não sejam famosas, sabe? Que fizeram sucesso com a música rap, acho que ainda continuam fazendo, mas a cena rap atual hoje é completamente diferente daquela que a gente começou, que nos moveu. A gente começou, quando eu digo, falo do próprio Zezé também, a gente quando começou, a gente não começou pelo lance artístico.
o artístico foi se transformando, era muito mais pelo lance do ativismo, né, que nos movia. E aí, entrando na parte dos evangélicos dentro das favelas, eu, por ironia, no início da minha carreira, eu até me comparava à forma com que os evangélicos pregavam o evangelho dentro da favela. Ou seja, pregando para ninguém, para qualquer tipo de pessoa, na rua. Eu achava que tinha que pregar o hip hop como salvação para as pessoas dessa maneira. Então, no início da minha carreira, eu já fiz esse comparativo várias vezes, porque eu falava para ninguém, pregava no trem, pregava na rua, achando que aquilo de alguma forma ia salvar a vida das pessoas. Porém, hoje em dia, o evangelho dentro das comunidades, dentro das favelas, aqui no Rio de Janeiro, se transformou numa coisa completamente diferente. Hipócrita, que ao mesmo tempo que você vê os evangélicos demonizando qualquer outra coisa que não seja deles, principalmente as religiões de matriz africana, existe ainda uma conexão evangélica com o crime, seja ele tráfico de drogas, milícia ou polícia, para fazer com que todos os terreiros de casas de candomblé, de banda de dentro de favela sejam destruídos. Então, existe assim, uma falsa evangelização do marginal do bandido. Ele acredita que ele está dentro de uma religião onde ele está sendo protegido. Se for necessário, ele mata em nome de Deus, mata e depois faz uma oração. Depois ele é ungido pelo próprio pastor. Você vê muitos pastores da igreja, presbítero, que são os moralistas, andando nas garupas das motos com os caras do tráfico de fuzil nas costas. E quando você vai olhar o cenário dos nossos líderes religiosos, muitos são ameaçados, muitos perderam suas casas, muitos morreram, perderam vidas, e quando a gente precisa de algum tipo de orientação ou de consulta com pais e mães de santos, todos são brancos e moradores do asfalto. A realidade do Rio de Janeiro é essa. Eu, no meu primeiro disco, Traficando Informação, eu abro com um toque, né? Que eu sou médio ogã, mas eu abri muito mais porque eu cresci ouvindo os tambores, os atabaques, tocando na Cidade de Deus até o dia amanhecer. Sexta, sábado, era dia de atabaque rolar até o dia amanhecer. E hoje em dia você ouve o barulho do baile funk, no meio do baile funk. Que ano, Bill? Bill, que ano? Que ano que você cresce ouvindo esses atabaques? Que ano é isso? 80? 87, 88. Uhum. No início dos anos 90 eu ouvia bastante. Sim. Hoje em dia, o que eu ouço é somente o baile funk rolando, né? Músicas em torno do assunto sexual. Aí no meio da sequência para e rola um louvor. Ou, às vezes, rola um pastor que sobe ao palco e faz uma oração no meio do baile. A gente teve agora um paradoxo, né? Que foi a Grande Rio ganhando com Exu como tema. Muitas pessoas elogiando, mas eu tive muitas pessoas pretas, pessoas próximas de mim, dizendo que foi bonito, mas estava muito pesado, né? Porque tem aquela ideia, né, demonizada que está na nossa mente, no nosso coração, que a gente precisa tirar. É muito difícil. E em alguns casos aqui no Rio de Janeiro é até perigoso, você até corre o risco de vida se você for falar sobre religião com determinadas pessoas. Se a pessoa tiver uma arma na cintura, na mão, você fala de religião, e ela achar que aquilo que você está falando, só falando, pode se transformar num mal para ela, você já passa a correr risco de vida. Uhum. Sim. E eu estou aqui pensando, você falando disso, no desgoverno e no incentivo ao porte de arma, né? Você deu um exemplo tão simples, né? A pessoa realmente pode pegar, sacar uma arma, né? Enfim, né? Tem Eu compro muito incenso numa loja aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de loja de erva, chama de loja de santo, que é a loja que vende as coisas, os produtos e artigos para as religiões de matriz africana. Então eu entro muito nessa loja para comprar incenso, às vezes defumador, às vezes banho de erva e tal. E eu já saí de loja assim, o cara gritando, macumbeiro! Eu não podia nem falar nada, porque a atitude dele, não que ele tivesse argumento, mas a atitude dele era a atitude de quem estava armado, de quem estava pronto para dar um tiro, e se ele desse, ia ficar por isso mesmo. Então a gente está numa situação em que você se indigna com determinadas coisas, mas até aquela resposta que a gente tinha na ponta da língua, ela fica mais perigosa justamente por isso, por essa liberação, né, de armas, essa permissividade,
essa normalidade e essa naturalidade, quando é alguém, cidadão de bem, que mata uma pessoa preta. Uhum. Sim, sim. Show. Tem uma coisa, Bill, aí, que é muito louca, que eu acho. O Rio é porque é tipo um país à parte. Eu digo às vezes para meus amigos, o Renê, para o Celso, eles ficam rindo, mas eu fico mostrando por que o Rio é um caso à parte, é um país quase que à parte, né? Ele meio que manda sinais, porque vai acontecer no Brasil, mas tem coisas que só acontecem no Rio por uma série de elementos que o Rio de Janeiro tem, né? Você vê o predomínio de religiões protestantes, mas você vê ganhar o carnaval, uma escola que coloca Exu, né, como uma referência e toda a trajetória, a mitologia, né, dos orixás e tal. Inclusive, estava lá vendo isso e observando muita reação das pessoas com isso, né? E já virou até meme, né? O cara que fez o papel do Exu indo buscar a namorada, aí o pessoal criaram um meme dizendo que é Exu indo buscar a pessoa para onde ela não devia ter ido. Então, o cara passa voado puxando, né, o ator, né? Mas uma coisa que eu queria refletir com isso é que, assim, o crescimento das religiões de matriz africana, diferente do nosso tempo, e olha que o Bill falou uma coisa que era sério. Quando a gente descobriu o rap, era como uma pessoa que está no crime, ou que está na droga, ou que está no alcoolismo, abandonado pela família, ou com uma doença muito grave, que se recuperou, voltou e passou a pregar aquilo como uma saída para todo mundo. A gente descobriu o que era o rap na nossa vida, que ajudou um pouco a organizar o ódio, as loucuras que tinha na nossa cabeça, a politizar a nossa revolta. A gente é como se tem um filme, o Malcolm X, ele fala da descoberta do terceiro olho, é como se realmente abrisse uma visão além do alcance que ninguém mais tinha e a gente queria espalhar aquilo para todo mundo. Eu lembro que a gente era super, vai virar um mundo inteiro de calça larga e chapéu, né? E a gente vai construir aquele mundo. Com o passar do tempo hoje, o que a gente vê é que o Bill falou de uma coisa, dessa coisa dos líderes religiosos de matriz africana serem todos brancos de fora da favela. Você tem uma inversão muito grande de lideranças de base. E aí eu acho que tem algumas reflexões que nos ensinam muitas coisas sobre o novo pentecostalismo de base popular que está sendo praticado no Brasil hoje. Porque ele cumpre uma função, meio que um estado de bem-estar social às avessas. Os caras estão na rua, estão na porta de cadeia, estão no hospital, estão nas praças com o cara entregando comida para doente, pegando os caras largados. Eu estou falando da base, tá? Não estou falando dos charlatões e dos bandidos, e alguns pastores bandidos que lideram esses processos. Estou falando das pessoas da massa comum. Ela está ali praticando compaixão, valores comunitários, ou seja, está praticando valores que eu acho que é de toda a matriz religiosa, que é de acolhimento, que é de juntar as pessoas, que é de coletividade. Mas o que se está vendo com o avanço das questões pentecostais hoje, o Bill trouxe um elemento já, que é o esvaziamento das religiões de matriz africana, de lideranças realmente negras, que está difícil passar e manter a tradição nesses processos, já que as lideranças vêm de fora. Mas, assim, o que está acontecendo é que... Por que está bombando o pentecostalismo? Primeiro, por causa desse estado do bem-estar social. O outro elemento que eu penso é que ele trata com elementos que o próprio campo progressista tem dificuldades. O campo progressista tem dificuldade de falar de dinheiro, de prosperidade, eles falam o tempo todo disso, né? O campo progressista tem dificuldade de falar de construção de tradição, e esses caras, assim, você chega numa igreja, para você casar ou fazer sexo, tem que ser com outra irmã que é evangélica, então a grande massa leva isso muito a sério. E fala dessa coisa da prosperidade, que também, no meio do campo progressista, é tido como liberalismo, como uma coisa muito ruim, como uma coisa negativa, quando a maioria das pessoas não tem posse, não tem capital. Então fica um discurso meio descolado. Se você olhar a base popular desses lugares, eu tirei uma foto na igreja, pode olhar na Assembleia de Deus, na subida do morro, ali onde mora, no morro da Mangueira, que é ali onde mora até Ivani dos Santos, que é nosso babalorixá. Do lado da casa dele tem uma igreja da Assembleia de Deus. Tem uma foto, Bill, que eu tirei essa foto, eu estou pedindo porque meu celular apagou o arquivo, mas eu vou voltar lá para tirar essa foto de novo, que é um pôster, cara, gigante, um banner, com uma foto que só é negão e negona, no estilo aquelas festas gospel americana, tudo carioca, tá ligado? Você olha para aquela foto, cara, e você não vê em nenhuma manifestação popular, progressista de esquerda, aquela figura preta com aquele estilo, com aquele naipe, tá ligado? Com aquele orgulho. E com certeza ele é tudo neguinho que veio de favela, com a vida zoada, veio da droga, veio do crime, ou seja, veio de uma série de dificuldades que encontra ali uma redenção importantíssima, que se você entra no Google e coloca, me mostra uma festa preta com esse visual, só vai cair nos Estados Unidos se você botar aquela imagem. Mas não, é uma festa da comemoração de 17 anos da Assembleia de Deus do Morro da Mangueira. Então, isso é muito doido, porque mexe com muita coisa que eu estou vendo as pessoas com dificuldade enorme de conversar no nosso campo progressista, sem levar em conta que é isso. E como não estão falando disso,
outros grupos vão falar. E aí é uma condução, né? Eu vejo as famílias preocupadas, eu vejo as mulheres liderando casas sozinhas ou largadas, né, com filhos, com seus maridos, e então para a procura da ideia de uma família padrão. Eu vejo a crise dessa coisa do homem redentor, provedor, por isso que o discurso do macho, da lei e ordem numa sociedade violenta e que as mães estão com seus filhos ameaçados, você olhar na base de quem ainda apoia o governo, por exemplo, que está aí, você vê uma mulher negra evangélica. E por que ela está? Porque ela é a base de toda a complexidade de opressão da sociedade. Ela está sem o provedor, ela está sem o parceiro para ajudar ela, está com os filhos correndo risco dentro de uma favela, está ela por conta própria de velho, de crianças, de adultos, liderando lá sozinha numa guerra dessa, dentro e fora de casa. Então, no seu imaginário aqui, eu não estou falando dessas pessoas que entendem o fascismo, o neoliberalismo, essa coisa. Estou falando do cotidiano real, de quando você sai, está ali na sua casa e tem a bala comendo para tudo que é lado e grupos armados dominando o seu território, você tem que pedir ajuda a alguém. Nessa dimensão afeto espiritual e na parte de acolhimento, essas igrejas estão realizando papéis de vínculo, de reconstrução de laços que ninguém mais está fazendo. E aí as pessoas também, na sua fragilidade, na sua fé, na sua verdade de acreditar em algo, são manipuladas também por pessoas de mau caráter que acabam conduzindo isso para dividendos políticos e para os absurdos que a gente está vendo de juntar um discurso de amor, de fraternidade, de coletividade com um discurso de arma. Show. Agora, tem uma coisa também, né, Preto Zezé, que é a coisa a ética protestante e o espírito do capitalismo. Acho que o tempo todo que você está falando, eu estou pensando nisso, né? O quanto, quando você fala essa imagem, né, do outdoor, né? É isso, é tipo, cola aqui, porque olha a imagem, é aqui que você tem que colar, é isso aqui que a gente vai galgar, né? Nós vivemos assim, né? Então, assim, se você colar aqui, é essa prosperidade financeira, né? E aí eu fico pensando se o caso das religiões, matriz africana, né? Não partir, que não parte, né? Desses princípios, né? Desses valores. Se isso, né? A gente acaba perdendo uma conexão, é isso, né? A gente acaba perdendo uma conexão com a base, a gente acaba perdendo uma conexão com as pessoas. Agora, isso é um desafio que a gente já vive, né? Agora, existe uma inversão? A gente consegue inverter isso? A gente entende a pergunta? Não sei se estou me fazendo entender. Eu estou querendo pensar assim, bom, esse estado já está dado, né? Esse estado de coisa já está dado. E aí, como é que a gente consegue resistir? Como é que a gente consegue existir, mais do que resistir, né? Como é que a gente consegue, enquanto religião de matriz africana, existir nesses contextos, né? Tipo... O que a gente faz? A gente entra, a gente abre mão, né? Eu vou falar, abrindo um parêntese super rápido, né? Eu sou de um terreiro onde, quando eu comecei, era um terreiro pequeno e uma galera preta, e eu pensei, que bom, né? Achei o meu terreiro e tal. E hoje em dia, cada vez mais brancos, e aí os brancos que já entram com muita grana, e aí, enfim, e aí os brancos começam a pautar as relações. Porque isso não é só no terreiro, isso é em qualquer lugar, os brancos vão entrando e vão pautando, né, as relações. E aí, eu deixo? Entende? Tipo, e aí, eu vou para o enfrentamento, mas isso é desgastante, porque isso é cansativo, e ali é um lugar espiritual, é um lugar sagrado, né? É o lugar que você vai buscando outras coisas, né? Você não vai ali tipo, vou para o campo de batalha. Eu já tenho todo o meu campo de batalha nas nossas vidas, né? Tudo que a gente faz. Então, transformar aquilo também num lugar num campo de batalha muito, né, cansativo e é frustrante também, né? Mas e aí? E eu também deixo? Que se eu deixar é essa cena que o Bill já falou, né? Os religiosos, as lideranças são brancas e são cada vez mais urbanas, né? Estão cada vez mais distantes qual seria, né? O que seria? O que a gente faz? Ou não faz? Ou, enfim... Bom, eu vou ser... A pergunta do milhão. Oi? Como é que foi, Zé? A pergunta do milhão. Pois é. O que você já falou? A pergunta do milhão, a pergunta da Angélica. Pô, cara, eu vou ser curto aqui, mas talvez seja uma pergunta que careça mais do que uma resposta, mas de uma grande reflexão. Mas assim, falando rapidamente, a grosso modo, olhando até pelo meu olhar da arte,
da música e do movimento que eu sou envolvido, eu penso que tem algumas coisas que dependem muito do nosso próprio povo, da nossa própria gente. Que você imagina a gente ter uma ancestralidade para cuidar e não ter uma juventude interessada para tomar frente disso. Seja por falta de interesse, seja pela estrutura de racismo que mostrou para eles que aquilo não é interessante, seja por esse chamamento que o Zezé acabou de falar, que está lá perto da casa do Ivanildo dos Santos, com essa foto dos pretos representando uma outra coisa. Quando eu falei que ia lançar um livro, muitas pessoas de dentro da própria Cidade de Deus vieram me perguntar, gente da minha família, inclusive, vieram me perguntar se foi eu que escrevi realmente, se eu escrevi com a ajuda de alguém. Então, às vezes, falta credibilidade da nossa própria gente em nós mesmos. E aí tem algumas coisas que, se os brancos não entram, a coisa morre, porque a gente não tem a sequência do nosso pessoal. Eu vou dar um exemplo clássico aqui do hip hop, que vocês já conhecem muito bem. Em várias favelas onde a gente pregava o hip hop como religião, como salvação e como voz do gueto, teve gente que abraçou, mas teve muita gente, muita juventude que não abraçou. Veio uma juventude do asfalto branca que hoje domina o hip hop brasileiro. Não que isso seja uma coisa ruim, porque talvez se esses brancos não tivessem assumido o hip hop brasileiro, talvez não teríamos outras pessoas de favela para poder dar condução a isso. Hoje tem uma porrada de gente preta de favela que quer entrar para o hip hop também, mas porque perceberam que é uma coisa que engrandece, que empodera, que dá espaço, que viram os brancos fazendo, mas muitos não estão como nós, como referência. Hoje tem brancos que nos têm como referência e pretos não. Então tem uma coisa assim, que eu entendo muito bem que você falou da sua pergunta, eu fico também muito preocupado com isso. A minha tendência é sempre partir para o combate para defender a nossa raiz, mas infelizmente tem situações que a gente defende a nossa raiz, mas não tem o nosso pessoal para substituir, para botar no lugar, tipo na CUFA. Fiz tudo que podia fazer, me dediquei, e quando eu decidi sair, a gente já tinha ali uma juventude preta muito bem formada, muito bem preparada para dar condução a qualquer coisa. Eu vejo assim, às vezes as coisas da CUFA de longe, uma entrevista, o cara lá não sei de onde falando, mas falando super bem, sabe? Da favela, talvez uma menina falando, sabe? Essa substituição, essa alternância de liderança, isso é muito importante quando a gente consegue construir. Mas tem outros casos que a gente não consegue fazer isso. Nosso grande desafio é trazer os nossos para as nossas coisas. Para fechar aqui, eu vou falar da Marielle Franco, por exemplo, que é injustamente, de forma covarde, chamada de bandida, de envolvimento com crime, de favorecer não sei o que lá, de fora da lei, é tudo falácia, tudo mentira. A Marielle sequer foi eleita com voto da favela. Por mais que ela representasse o Complexo da Maré, que é um lugar que tem não sei quantas mil favelas, não sei quantas mil pessoas pretas, a maioria dos votos dela era de gente branca da Zona Sul. Então tem algumas situações que a gente quer empretecer, que a gente quer que o nosso pessoal esteja, mas a gente tem que um grande desafio de fazer com que o nosso pessoal também esteja interessado nas nossas pautas, né? Do contrário, os brancos vão entrar e os brancos não aceitam ser coadjuvantes. Eles vão ser donos de tudo, vão dominar tudo. Eu lembro do Celso, na época do TUS, lá atrás, nosso festival, o TUS, Festival de Rap, Festival de Hip Hop, Celso lá atrás me falando, Bill, os brancos vão dominar tudo. Eu falei, que isso, Celso, tá de sacanagem? Ele vai, escuta o que eu tô te falando. A apatia e a falta de interesse dos pretos vai fazer com que eles dominem tudo. A gente pode até saber que a culpa não é dos próprios pretos que não têm essa gana. Alguém colocou na nossa cabeça que a gente não tinha que ter essa gana. Mas a falta dessa gana vai fazer com que eles entrem e tomem tudo. Vem aquele debate de novo da religião, né, Bill? Que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no céu. Eu estava falando isso hoje num evento de ricos esses dias, falando sobre doação, donos de banco e tal. Eu falei, os caras não precisam de céu. Tu vai na casa dos caras, é uma piscina do tamanho de um estádio, é um jardim do tamanho de uma cidade, cheio de animais, a terra que emana leite e mel. O cara não quer saber o que vai acontecer depois quando ele morrer, não. Ele já montou o céu para ele aqui mesmo, cara. Só que para nós, para a maioria que trabalha, que vive do seu trabalho, você falar disso é um horror até entre os nossos. Você vê, muita solidariedade vem
para os pró-preto, aí a outra dificuldade nossa, a solidariedade vem quando a gente está na tragédia, na desgraça. O Bill está precisando de uma cirurgia, está fazendo hemodiálise, hashtag somos todos MVBio. Não, Zezé ficou fudido sem casa, caiu tudo, a enchente levou. Hashtag, vamos mandar a cesta básica para o Zezé. Zezé lançou um livro. Zezé foi um filme. Não, botou um documentário na Rede Globo que é histórico de 58 minutos no maior jornal da Globo. Só com gente preta dirigindo. Porque falar de gente preta dirigindo coisa hoje é um negócio que é pan, mas botar em 2006, como foi feito com Falcão, com dois pretos, não é preto da academia, que já é um outro lugar. Eu estou falando preto de favela, ocupando o maior programa de jornalismo de uma das maiores emissoras do planeta. E os próprios pretos não acharam isso uma grande conquista, uma grande vitória. Agora, na medida em que se toma uma posição em que os mais cultos discordam, você já passa a ser um preto renegado, um preto vendido, um preto... Então, assim, nós temos alguns entraves que foram ensinados para nós e para a nossa gente, que muitas vezes o cativeiro mental está mais em nós, programado na gente, do que das pessoas que a gente acusa. Aí você vai num ambiente de branco, de elite e tudo, tá lá os caras. Não que eu me iluda que ali é o nosso lugar, ou que nós somos iguais a ele, mas que a recepção e o processo de diálogo, e muitas vezes até de respeito, é bem diferenciado, e aí tem as questões estruturais e tal da nossa população, mas há uma grande parte dos nossos que tem a tal da consciência negra, que tem muita dificuldade, onde ele acha maior orgulho estar com a camisa da Beyoncé e do Jay-Z, mas se o Bill fizer a mesma ação que a Beyoncé e o Jay-Z faz no Brasil, eles não reconhecem, pelo contrário. O Bill tá rico demais, o Bill tá esnobando, o Bill tá ostentando, o Bill isso, o Bill vai naquilo, mas se ele bota a camisa da Beyoncé e do Jay-Z. Até esse aspecto de colonização, né, a norte-americana, a gente tem um complexo de vira-lata que é impressionante. E há um incômodo realmente quando você tem pessoas de destaque. Talvez por isso tenhamos tão poucas pessoas de destaque, evidência, engajadas, porque o mundo do engajamento parece que se sente mal quando se conquista algo, quando se ocupa um espaço de destaque, quando se tem dinheiro, quando se tem visibilidade. Ou seja, parece que... Eu lembro do tempo do rap, o rap era a nossa religião e tinha as coisas que a gente não gostava. Funk, jogador de futebol, pagode. Então, assim... Como que você vai se massificar num processo se você nega o seu próprio processo, se você nega a sua própria base? Então, acho que esse talvez seja o efeito pior do racismo e que tenha mostrado que o racismo brasileiro é eficaz, que é os próprios pretos produziram uma lógica de não reconhecimento de si próprio na vitória, na conquista, no prazer, na beleza, mas estar solidário somente da desgraça, na tragédia e na derrota. Talvez isso seja a maior vitória dessa estrutura que prevalece até hoje. E aí eu acho que a dificuldade de manter a continuidade das coisas fica, porque hoje você ainda tem um rap ali segurando o Racionais, o Bill, Emicida, aí vem o John, já vem o Horácio, mas conforme o tempo vai passando, é muito parecido com o que aconteceu na Bahia. Não sei se vocês analisam assim, na Bahia aconteceu assim, você tinha a música baiana que falava da África, lembra aquelas músicas? Madagascar, Margareth Menezes, aquela música, né? E as músicas da África, Banda Mel, Banda Reflexo, você tinha aquele discurso da África, o tema da África, uma música de massa, um ritmo africano. Com o tempo muda-se o ritmo, muda-se o tema, e com o tempo tirar os próprios pretos, e passa a Ivete Sangalo ali, a Cláudia Leite, a Daniela Mercury, inclusive amigas nossas, a serem as divas do axé. Isso passou de um jeito no Brasil que ninguém reclama, ninguém diz um A. Agora vai o Bill na Globo lançar um documentário ou participar de um programa de entretenimento que ele passa a ser um cara vendido. Então, esse tipo de coisa impede com que a sociedade dê continuidade, porque ela é sabotada pelos próprios que querem isso. Preto Zezé. Estou aqui pensando para encaminhar também para o final. Para a gente encaminhar também aqui para o final, eu fiquei pensando, eu queria terminar a gente falando sobre projeto político no Brasil. Mas pensando no projeto político partidário também, viu? Porque aí a gente, às vezes, fala de projeto político e fica com toque, com essa coisa de falar de tomar partido mesmo. A gente está no ano de eleição, né? Eu comecei falando desse 2022, né? É um ano importante, é um ano da centenário da Semana de 22, são 200 anos da independência, aquela coisa toda, e a gente está no ano de eleição. A gente está no ano de eleição e eu estou diante de dois
de duas vozes insurgentes, eu adoro esse termo, para usar um termo, eu estou diante de duas vozes insurgentes aí, com projetos políticos. Vocês têm projeto político, né? Agora, qual projeto político é esse? Porque eu fiquei pensando nisso, eles têm projeto político, mas assim, mas qual é o projeto político, né? Vocês têm pretensões de entrar mesmo nessa arena de disputa? Se tiver, é esse ano. Se não for esse ano, existe, claro, até onde vocês quiserem falar, né? Se não for esse ano, existe o encaminhamento, né, para esse protagonismo político partidário em algum momento, né? Se não for vocês à frente, né, quem vocês estariam ali, né, no apoio ali, né, fazendo ali o suporte à base, né, para outras pessoas? Quem seriam essas pessoas? Qual seria o projeto? E pensar, né, pensar no Brasil, pensar no Brasil e pensar em engrenagem, né? A gente está nesse momento desse desgoverno e a gente precisa engrenar, e essa engrenagem não vai ser assim, né? Não vai ser virar uma chave. Então, o que vocês pensam, né, a partir do cenário que está posto e como vocês pensam em atuar nisso, de forma prática? Vai, Francisco. O Bill, meu sonho de senador, meu feitiço, Bill. Deputado popular da favela. Mas vamos lá. Eu acho que é uma pergunta muito importante, Angélica, só que me preocupa muito às vezes, e aí é um compartilhamento de uma preocupação, porque sempre que as perguntas são feitas, elas estão no sentido do tomar partido, e no portar partido é sempre com o que está aí, né? Ou é você um lado ou você é outro. Isso reduz muito a necessidade da gente fazer uma discussão mais séria, mais profunda, inclusive mais responsável sobre o que nós estamos falando, sobre o que é o posicionamento político brasileiro. E quando a gente reduz a isso, eu acho que a gente comete alguns erros. O primeiro deles é o personalismo. A gente, infelizmente, no Brasil caminha para uma discussão política de personalismo, como se fosse numa pessoa, num salvador da pátria, num herói, ou em alguém que é contra tudo, fosse isso. Essas coisas são muito parecidas. Você tem um salvador da pátria, você tem um herói, você tem o que é contra tudo isso, que não faz parte de nada. Esses três nomes já circularam na esfera de poder, já estavam aí e mostraram que não deram respostas que nós quiséssemos. Então, acho que o primeiro desafio, como é que a gente foge do personalismo e constrói, primeiro, um projeto de agenda pública, de interesse da sociedade, não dos políticos e dos partidos. O segundo deles é que, assim, eu participei de alguns processos, a gente estivemos na fundação do primeiro partido preto de base popular, que era o PP-POMAR, Partido Popular Poder para a Maioria. Estava eu, estava o Bill X, o KLJ, o Celso, a Taíde, e nós fomos, inclusive, processados por um partido que era de pretos, não aceitava brancos. Nós iríamos ser, inclusive, processados para provar que pode ter um partido só de branco e não pode ter um partido de preto. Era a nossa provocação para o país. Depois a gente avançou para construir a Frente Favela Brasil, que era a necessidade dos favelados se engajarem nesse processo político. E agora nós chegamos num momento em que coisas como a Frente Nacional Antirracista, uma frente que surgiu agregando mais de 600 entidades, com a perspectiva do debate do racismo estrutural junto ao debate econômico, ou seja, discutir com as empresas, discutir com o poder legislativo, institucional, uma construção de uma agenda de maioria. Nós chegamos num momento em que o lado que nós queremos agora é o nosso. Não o lado do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Dória, nem do Moro, nem da Simone Tebet. Ninguém. Um lado é o nosso. A agenda, qual é a agenda que nós temos que os políticos, ao serem eleitos, vão cumprir a nosso favor? Do contrário, nós estamos invertendo totalmente o debate político brasileiro, que está em nome de uma pessoa e que, na verdade, quando ela se elege, essa pessoa faz manobras políticas, acordo, mudam de partido ou saem de governo e a gente fica lá com a pistola na mão. E quando um gestor cai, como é um projeto personalista, cai todos aqueles avanços que a sociedade construiu junto a ele. Se você vê a transição do que é o governo do Brasil, é isso. Então, nós precisamos de garantias legais para que uma coisa boa, vou dizer, uma política de cota que é boa, ela permaneça independente de quem seja o governo, de direita ou de esquerda. Que garantia jurídica nós temos? Que garantias institucionais nós temos para isso? Garantias políticas nós temos? Outra, está todo mundo falando, a mulher negra é a mais prejudicada no racismo estrutural, tal. Então, quais partidos políticos, nesse momento, dedicam dinheiro do fundo bilionário partidário para botar dinheiro nas candidaturas de mulheres pretas, por exemplo? Nesse ano, meu voto vai ser tudo em mulher preta. Tudo que eu puder fazer, porque a CUFA não participa de processo eleitoral, porque ela está num lugar institucional que dialoga com vários gestores de diversas frentes partidárias, apesar de serem eleitos
pela sociedade para governar para todos, não há como eu fazer isso. Eu inclusive, combato até isso na CUFA para que a gente não vire mais um movimento de conveniência, em que no Estado, por um partido ser próximo, a gente é amigo e outro é inimigo. Não, nós temos que manter a agenda da sociedade protegida das conveniências dos políticos do partido. Então, a minha posição é elaborar uma grande plataforma de pretos e favelados do Brasil e chamar todos os candidatos e saber quem assina aqueles compromissos do nosso interesse, porque eles são permanentes. Esses políticos todos vão passar ou vão mudar de partido ou vão sair. A nossa agenda permanece o tempo todo. Show. Quer complementar, Bill? Ou quer... Você que sabe. Fala aí. Como é que é? É Bill para senador? Não. Aí era uma campanha interna que eu tenho. Pedro Zezé, meu deputado federal. As próximas. Então, eu acho que eu me envolvo muito com política, né? Mais na parte de política geral, né? Não de forma partidária, né? Nessas eleições que estão mais polarizadas do que nunca, eu já sei que no governo que está, eu não votei e não votarei de novo. Mas eu tomo muito cuidado também no que eu vou escolher, em quem eu vou votar. Qualquer coisa que tiver sem ser esse governo que está vai ser melhor. Com isso, sem a menor sombra de dúvida. Mas o melhor mesmo vai ser quando a gente tiver a nossa própria representação. Porque hoje, quando a gente olha a política, né, o Zezé lembrou bem das mulheres que entraram no último pleito municipal, que foi muito importante. Muitas mulheres que são atacadas até hoje, né, mulheres que entraram como vereadora, tal, e são xingadas na internet até os dias de hoje. Mas, independente do xingamento, a gente tem que entrar e vão ter que nos aturar. Então, eu penso muito nisso, né? na autorrepresentação, que eu acho que falta para a gente conseguir alcançar essas pautas que são tão importantes. Porque hoje, né, quando a gente olha principalmente para a política federal, ela é formada por homens brancos ricos. Essas pessoas, elas não vão ter sensibilidade nem interesse em olhar para os nossos anseios. Logo, quando a gente tem pessoas parecidas com nós, vindo de onde a gente vem, estou dizendo que todo mundo vai estar envolvido com essa causa, mas se a gente fizer um filtro, como o Zezé sugeriu, você está abraçado com essa pauta aqui, quando a gente consegue eleger um monte de gente, a gente consegue colocar quem a gente quiser para nos governar. Porque a gente tem lá, a gente falou tanto da coisa evangélica aqui, do armamento, a gente tem a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica. A gente não tem a bancada, por exemplo, a bancada do tambor, né, que seria a bancada de uma religião nossa, a bancada da favela, a bancada dos pretos, a bancada da raiz. E isso a gente só vai conseguir quando a gente tiver crédito em nós mesmos. Aprender a ver um preto, uma preta lançando livro, e aprender a ver uma preta e um preto também sendo gestor de políticas públicas. A gente ainda tem muito a imagem do coronelismo, né, que faz com que a gente enxergue as pessoas mais claras, brancas, como as pessoas que vão resolver os nossos problemas. Então, eu acho que é preciso renovar essa política, né? Por isso que eu sou pró-Zezé deputado federal nas próximas, e é isso. Show. Bill, você está aí na FLIA Araxá também lançando seu livro. Como eu comecei a primeira pergunta com literatura, eu quero terminar com literatura para você mostrar seu livro novamente, até para a gente ver essa imagem. Olha, gente, e se acostumar, vai se acostumando, né? É isso, vai se acostumando. A vida me ensinou a caminhar. Mais um do MV Bill. Que está aí aquela foto do Marighella, assim, do livro do Marighella, que o Marighella olha assim, né? Uma foto, né, Bill? Tu já viu essa foto do Marighella? Que ele olha... Inspiração total, pô. Maluco. Gente, que bom. Estamos aqui finalizando com chave de ouro, prata, bronze e tudo mais, diamante, né? A última mesa, né, do último dia do Festival Literário de Araxá, né, com Preto Zezé, MV Bill.
A gente contou, né, a gente falou de Bill já está ali mandando coraçãozinho, né, a gente contou com 2 intérpretes, né, Jéssica Borges e Sara Paiva, né, importantíssimo esse movimento, né, que alguns eventos estão antenados agora, estão fazendo, né, e palavras finais, vocês querem deixar um recado? Querem falar o que vocês estão lendo? Eu fiquei curiosa, eu vi tanto livro atrás do Preto Zezé, eu estou assim, o que será que ele está lendo agora? Né? O que vocês indicam? Bill, o que você indica além do seu livro? Aliás, está sedutor esse seu livro, hein, Bill? O que vocês indicam? O que vocês estão lendo para a gente, já que estamos no Festival de Literatura, né? Literário, vamos terminar falando um pouquinho de livro. 1 minuto para cada. Aliás, agradecendo, porque vocês têm um poder de retórica e tempo maravilhosos, viu, gente? Vocês realmente ajudaram, deu para render bem o nosso papo. Vai, José. Eu leio vários livros ao mesmo tempo ali, né? Eu estou lendo um do James Baldwin, mas, assim, eu estou mais direto agora no Da Razão da Crítica Negra, do Achille Mbembe. Eu estou no da Bell Hooks, Olhares Negros. Eu estou muito neles agora. Eu estou por períodos assim, entendeu? Show! Vou fazer aqui, ó. É isso. Ela mesmo. Adoro a capa, inclusive, do livro dela. Sim, sim. E Bill? Eu estou lendo o livro do Rafuage, que é um rapper do Rio Grande do Sul. O nome do livro é Teoria Prática. Muito maneiro, que ele fala até onde eu estou ali, ele fala muito da questão musical, mas ele fala muito da questão social, de você pôr em prática coisas que a gente diz às vezes na letra. É um livro bem interessante. E já aproveito aqui para terminar aqui a minha participação, agradecendo demais esse papo aqui, que é sempre muito bom trocar ideia com o Zezé, contigo também, está sendo maravilhoso, sendo mediadora desse papo aqui, então virou uma conversa, coisa linda. Bacana, bacana. Que bom, gente. Também estou muitíssimo feliz. 18 horas em ponto, tocou aqui o sinal. Tocaram os sinos, né? As badaladas aqui. Bill vai continuar agora, né? No salão de leitura, não é isso? Isso, estou aqui no Rio de Janeiro, na LIR, né? Que é LEE, é o salão de leitura. Está rolando aqui uma parada literária, já tem, sei lá, uns 7 dias, e hoje vai ser encerramento. Vai ser massa também. Show. Então, nos encontramos na luta, né? E muitíssimo obrigada, gente. Viu? Prazer enorme. Paz. Valeu. Valeu, Angélica. Valeu, Bill. Valeu, Pedro Zezé, Francisco Morato.